Eu estava em grande parte desativado após meu derrame. Fiquei em uma instalação de enfermagem de baixo custo pelo meu filho. Ele não sabia que eu havia herdado recentemente US$ 1 milhão. Esta é a história de como eu perdi tudo e ganhei minha dignidade, o que é muito mais inestimável. Diga-nos de onde você está visualizando na seção de comentários depois de assinar nosso canal. Enquanto lutei para abotoar meu cardigã com dedos não cooperativos, as luzes fluorescentes da casa do pôr do sol em casa acima de mim como abelhas iradas. Meu lado esquerdo continuou a me trair todos os dias 8 meses após o meu derrame, servindo como um lembrete contínuo de como as coisas podem mudar rapidamente na vida. Precisa de ajuda com isso, Sra. Sullivan? Antes que eu pudesse responder, um jovem assistente enfiou a cabeça e começou a se afastar. Havia muitos pacientes e pessoas insuficientes, então eles estavam constantemente com pressa. Mesmo que meu corpo me falhasse, eu menti e disse: eu posso gerenciar, mantendo intacta a dignidade do meu professor. Os botões permaneceram desalinhados depois que eu lutei por mais 3 minutos antes de desistir. Era 14h15. Quando olhei para o relógio. Como sempre, Robert estava atrasado. Meu filho, que é meu único filho, prometeu sempre cuidar de mim quando vendi minha propriedade há 10 anos para financiar seus negócios. Enquanto eu estava sentado nesta instalação de armazenamento glorificada para os idosos, ele teria um novo Lexus graças à mesma empresa. Ele não pediu desculpas para o seu atraso quando acabou aparecendo lá às 2h40. Ele me deu um beijo clichê na bochecha e disse: "Ei, mãe", enquanto o aroma de sua fragrância caro permaneceu entre nós. "Como vai hoje?" Minha voz permaneceu calma quando eu disse: "A comida estava fria novamente, e eu esperei 2 horas para que alguém me ajudasse à fisioterapia, tentando não parecer a velha e chorosa que todos eles assumiram que eu seria." Robert olhou para o telefone e depois o relógio. "Eles estão com falta de pessoal em todos os lugares hoje em dia", afirmou. Eu me ouvi dizer: "Eu estava pensando, com muito cuidado, que talvez com alguma ajuda em casa, eu poderia lidar com o meu. Não é mais minha casa. Talvez no seu quarto de hóspedes." Ele suspirou, dificilmente escondendo isso. "Conversamos sobre isso, mãe. O atendimento domiciliar privado está fora da minha faixa de preço. No momento, esse local atende ao nosso orçamento." Nosso orçamento? Como se a pensão do meu professor, que foi para financiar esse estabelecimento, não valia muito em comparação com sua contribuição. Melissa gostou da viagem da Disney? Em vez disso, perguntei, mudando o tópico para minha neta. Assustado, seus olhos se arregalaram um pouco. "Como você?" Durante nossa visita anterior, Jason me mostrou fotos no telefone dele. À noite, o castelo da Cinderela era de tirar o fôlego. Robert se mexeu inquietamente. Foi um pacote, muito acessível. As palavras permaneceram como uma acusação entre nós. As férias pareciam fazer parte de sua ideia de barato, mas ele não forneceu à sua mãe cuidados adequados. Ele já estava acordado quando comentou: "Lisa e as crianças enviam seu amor. Eu tenho uma reunião de clientes às 4, então eu deveria continuar." Eu valia 20 minutos em sua agenda agitada. Eu me voltei para a janela depois que ele partiu e assisti seu brilhante automóvel se afastando. Quando John faleceu há 10 anos, eu havia vendido a casa onde Robert havia crescido e morado por 30 anos, dando ao meu filho quase todo centavo para ajudá-lo a preservar sua companhia fracassada. Ele me garantiu: "Eu sempre cuidarei de você, mãe", como havia assinado minha liberdade. É isso que a família faz. Meus pensamentos foram perturbados por uma batida fraca. Diana, a enfermeira mais jovem da equipe, sorriu suavemente enquanto entrava. Observando meu rosto, ela disse: "Visita difícil?" "Apenas curto", eu disse, contrair na minha garganta. Seus olhos estavam gentis quando ela se agachava ao lado da minha cadeira de rodas. "Sabe, Sra. Sullivan, algumas pessoas não merecem os pais que têm." Coloquei minha palma sobre a dela, agradecida por esse pequeno ato de bondade de um completo estranho quando meu próprio sangue não forneceu nenhum. Eu disse: "Diana, quanto tempo até minha avaliação de fisioterapia?" "Eu realmente vim por esse motivo." O Dr. Patel avançou sua avaliação. "Ele acredita que um programa mais rigoroso seria benéfico para você." Naquele dia, experimentei esperança pela primeira vez. Mais intensivo significa mais progresso.
Pode ser. Ela fez uma pausa e disse: Você está trabalhando mais do que a maioria dos pacientes que eu vejo. Eu assisti você praticando seus exercícios quando você pensa que ninguém está olhando. Eu não sabia que alguém havia observado minhas dificuldades pessoais no espelho do banheiro, direcionando meu pé para girar corretamente e forçando minha mão esquerda a segurar a escova de cabelo. A determinação é importante mais que a idade, continuou Diana. Minha avó se recuperou de um golpe pior aos 72 anos. Enquanto ela me guiava para a sala de terapia, pensei na rejeição de Robert e a minha capacidade de reabilitar. Eu fui visto como um residente permanente por todos aqui, graduado Y deteriorando-se até que eu desapareceu completamente. No entanto, e se eles estivessem enganados? Mas e se eu não tivesse feito? O Dr. Patel conduziu uma avaliação abrangente. Quando ele terminou, ele me deu um olhar sincero e profissional. Senhora Sullivan, com trabalho consistente, acredito que você pode recuperar a função significativa, não tudo, mas o suficiente para viver mais independentemente com o apoio adequado. Sentei-me diretamente na minha cadeira. Defina o suporte adequado. Isso depende de seus recursos. Quando fui levado de volta ao meu quarto, o termo recursos continuava repetindo na minha cabeça. Os ativos que eu havia jogado fora, confiando em garantias que haviam desaparecido tão rápido quanto Robert havia saído do meu quarto esta manhã. Decidi como a luz da tarde diminuiu. Cada botão de chamada perdida, cada jantar frio, todas as visitas programadas que nunca acontecem, eu gravaria todas elas. O que uma senhora da sua idade precisa com a tecnologia? Robert havia me permitido de uma vontade que me permitisse manter meu tablet, o que se tornaria meu registro. Apesar do meu declínio físico, meu intelecto, a mesma mente que estudou literatura e treinou gerações de alunos para descobrir significados ocultos, permaneceram interessados, e estava me avisando que algo estava muito bem com a aparente incapacidade do meu filho. A enfermeira da noite disse: A senhora Sullivan, seus medicamentos, dificilmente perceptível enquanto eu olhava para o muro institucional bege e contava os pontos de água que se assemelhavam aos continentes que nunca verei. Robert não estava lá há 2 semanas, nenhum texto, sem chamadas, apenas quietude. Em um padrão tão previsível quanto as humilhação que governavam meus dias no Sunset Care Home, tomei os medicamentos sem investigação. Eu tinha esperado ajuda para o banheiro por 40 minutos esta manhã. Era tarde demais quando alguém finalmente respondeu. Mais doloroso do que qualquer dor corporal foi a humilhação. A enfermeira me entregou uma folha de treino impressa e disse: O fisioterapeuta deixou isso para você, antes de correr para o próximo paciente. Depois de estudar os diagramas, tentei imitar as ações com minha mão fraca depois de traçá-las com minha mão boa. Aqui, pequenos triunfos são importantes. Consegui levantar meu braço esquerdo 3 centímetros mais altos hoje do que ontem, meu progresso foi medido em respirações, segundos e centímetros. Quando olhei para cima, vi uma mulher idosa sofisticada descansando em um caminhante adornado com pompons vibrantes de fios, observando-me da porta. Você está trabalhando nesses exercícios bastante, disse ela. Ela se apresentou como Eleanor Phillips, seus olhos sorrindo. 218. Eu observei você participando do tratamento. Margaret Sullivan, eu disse, soltando meu braço que estava tremendo. Sala 157. Você tem um derrame recente. É realmente claro? 6 anos atrás, meu cônjuge tinha um. Eu estava familiarizado com os exercícios. Ela se sentou confortável. O lado esquerdo é afetado. Sim. Eu estava correto. Seu marido se recuperou bem? Com otimismo, perguntei. O sorriso dela vacilou. Charles havia se recuperado o suficiente para brincar com nossa bisneta quando morreu para longe de pneumonia no ano passado. Para ele, isso foi tudo. Antes de Eleanor falar novamente, nos sentamos em uma quietude aconchegante. Hoje é a visita programada da minha filha. Ela agora lida com meu dinheiro, já que afirma que é mais simples dessa maneira. Eu disse, e é mais fácil, por causa de algo em seu tom. Não havia humor na risada de Eleanor. Ela comprou um carro novo com meu dinheiro de aposentadoria no mês passado, mas traz os netos na Páscoa, então eu não reclamo. Eu estava prestes a responder quando ouvi alguém falando no corredor. Mudou-se para uma sala compartilhada para reduzir custos, telefonou novamente.
A enfermeira de acusação com os recursos permanentemente comprimidos era Gretchen. Outro orador disse: ele não cancelou sua visita? Alega que sua mãe exagera seus requisitos. Sempre tem, disse ele. Um cenário típico para um lugar de depósito de família. Eu me senti gelado. Robert disse que eu exagerou, assim ele estava diminuindo meus cuidados. Eleanor pegou minha mão depois de perceber minha reação. Você ouviu algo desagradável. Incapaz de falar devido à traição presa na minha garganta, eu assenti. As paredes aqui também podem ser feitas de papel, acrescentou. Aprendi mais sobre meus filhos com telefonemas ou por suas visitas reais. Liguei o meu iPad naquela noite, o pequeno pedaço de independência que Robert me deixou de má vontade. Meus netos haviam solicitado que a avó deve assistir às apresentações de dança e jogos de beisebol por meio de bate-papos de vídeo. Agora, essas ligações eram pouco frequentes. Comecei a digitar desajeitadamente com a mão direita em um novo documento que abri. Robert cancelou sua visita no primeiro dia de documentação. Eu ouvi um membro da equipe mencionar que, para reduzir as despesas, ele pediu para ser transferido para uma sala compartilhada. Declarações: eu exagero o que preciso. Eu esperei por resajuda por mais 40 minutos hoje. Mais uma vez, a refeição estava fria. A PT alega que a intensa terapia pode levar à melhoria. Em um gesto pouco, mas inesperadamente eficaz de autopreservação, sincronizei o documento com minha conta de e-mail, estabelecendo um registro que existia fora desses limites. Diana apareceu para suas rodadas noturnas enquanto eu estava me preparando para dormir. Comentei com indiferença: ouvi dizer que os Jossons estão mudando o Sr. Peterson para uma sala compartilhada. As mãos de Diana hesitaram quando ela levou minha pressão arterial. Essas escolhas são feitas pelo diretor da instalação, não pelos Johnsons. Mas os pedidos da família têm peso, ela olhou diretamente para mim. Eles não devem. Não quando isso afeta o padrão de tratamento. Mas o dinheiro fala, a Sra. Sullivan, especialmente em lugares como este. Adicionei outra nota ao meu arquivo mental e assenti. Você sabe, acrescentou Diana com uma voz silenciosa, existem organizações que ajudam a navegar nessas situações, recursos para advocacia de idosos. Que situações? O manguito de pressão arterial tornou-se insuportavelmente apertado. Quando as famílias tomam decisões que podem não se alinhar com os melhores interesses de um paciente, afirmou o especialista. Ou talvez fosse simplesmente meu coração ser espremido pela realidade. Eu estaria interessado em aprender mais, eu disse, a sede de meu professor por conhecimento se fundindo com algo mais novo e mais nítido, autoproteção. Naquela noite, sonhei com minha casa, a que eu vendi para salvar os negócios de Robert. No sonho, fiquei na minha antiga cozinha, totalmente móvel, fazendo o jantar de domingo, enquanto John leu o jornal à mesa, os óculos empoleirados no nariz. A casa que construímos juntos, sacrificada por um filho que agora me considerava um fardo. Acordei com lágrimas no rosto e uma resolução se formando em minha mente. Algo teve que mudar. Eu simplesmente não sabia como fazer isso acontecer com meus recursos limitados e um corpo cada vez mais limitado. Limitado, eu sabia que a mudança já estava se movendo em minha direção na forma de uma carta atrasada. Sra. Sullivan, há e-mail para você, a voz de Diana me puxou da névoa dos medicamentos da tarde. 3 semanas no Sunset Care Home haviam me ensinado o ritmo da vida institucional: acordar, medicar, comer, terapia, descansar, comer, medicar, dormir, enxaguar e repetir, até a morte proporcionar a única fuga real. O correio era uma anomalia nesta rotina estéril. Está sentado na recepção há um tempo, Diana se desculpou, me entregando um envelope nítido. Às vezes as coisas são esquecidas. O endereço de devolução foi lido: Winters & Associates, advogados em Law, Boston, Massachusetts. Meus dedos tremeram quando eu abri, e não apenas da fraqueza pós-AVC. Querida Sra. Sullivan, lamentamos informar-lo da morte de Harold Blackwood em 15 de março. Como executores da propriedade do Sr. Blackwood, estamos entrando em contato com você como um beneficiário nomeado em seu testamento. Entre em contato com o nosso escritório o mais rápido possível para discutir esse assunto. Sinceramente, James Winters, ex. Harold, o irmão de minha mãe, o tio que havia pago pela minha educação universitária quando meus pais não podiam pagar.
o brilhante engenheiro cujas cartas me sustentaram na pós-graduação. A conexão familiar que havia se dissolvido após meu casamento com John, um homem que meu tio havia avisado estava abaixo do meu potencial. Harold estava certo sobre a irresponsabilidade financeira de John, mas errada sobre seu coração. Ficamos felizes apesar dos nossos meios modestos. Após nosso afastamento, ocasionalmente segui a carreira de Harold por meio de periódicos profissionais, patentes apresentadas, inovações creditadas ao seu nome, mas não falamos há mais de 40 anos. Má notícia? Diana perguntou, observando minha expressão. Meu tio morreu, eu sussurrei, as palavras inadequadas para as emoções complexas que colidem dentro de mim. Lamentar por um relacionamento há muito perdido, arrependimento por décadas de silêncio e perplexidade por ser nomeado em seu testamento. Sinto muito por sua perda, disse Diana automaticamente. Eu o perdi há muito tempo, respondi. Não conversávamos desde antes de Robert nascer. Com a ajuda de Diana, liguei para o número no papel timbrado. Depois de navegar em um labirinto de recepcionistas, cheguei ao próprio James Winters. Senhora Sullivan, ele me cumprimentou calorosamente, estou satisfeito por você entrar em contato conosco. Entendo que você está atualmente em uma instalação de atendimento. Expliquei minha situação brevemente, o derrame, minha mobilidade limitada, o acordo com meu filho. Entendo, disse ele, seu tom mudando sutilmente. Talvez eu deva falar com seu filho sobre a herança, então, como seu cuidador. Algo em seu fraseado enviou sinalizações de aviso em minha mente. O que exatamente meu tio me deixou, Sr. Winters? Uma pausa. Harold Blackwood deixou sua propriedade inteira, Sra. Sullivan. Após impostos e taxas, é avaliado em aproximadamente US$ 8 milhões. A sala inclinada. Eu agarrei meu apoio de braço de cadeira de rodas, ancorando-me contra a vertigem de possível e repentino intenção. Senhora Sullivan, você está aí? Sim, eu consegui, estou apenas surpreso. Seu tio nunca se casou ou teve filhos. Ele teve uma carreira bastante bem-sucedida em engenharia e desenvolvimento de patentes. Segundo nossos registros, ele manteve todas as cartas que você o enviou durante seus anos de faculdade. Ele mencionou você frequentemente em nossas reuniões. Uma maré de emoção caiu sobre mim. Harold se lembrava de mim todos esses anos. Pensei em mim, enquanto construía a minha vida, criando Robert, ensinando meus alunos. Devo entrar em contato com seu filho para ajudar a facilitar a transferência de ativos? O Sr. Winters levou novamente. A pergunta cristalizou algo dentro de mim. Uma vida inteira de fazer escolhas responsáveis, de colocar os outros em primeiro lugar, de confiar na família, e onde me deixou? Em um centro de atendimento abaixo do padrão, esperando 40 minutos para obter assistência no banheiro, enquanto meu filho cancelou visitas e planejado para reduzir meus cuidados. Não, eu disse firmemente, ainda não. Eu gostaria de entender minhas opções primeiro. É claro, respondeu Winters, seu tom sugerindo aprovação. Podemos organizar uma consulta particular. Dados seus problemas de mobilidade, talvez eu possa ir até você. Quando terminamos a ligação, Diana voltou com minha refeição noturna, bolo de carne morna e molho congelado. Tudo bem? Ela perguntou, observando minha expressão atordoada. Eu pensei em dizer a ela, essa gentil jovem que me mostrou mais compaixão do que meu próprio filho em meses. Mas cautela, um novo instinto de proteção, me impediu. Apenas processando, eu disse. Meu tio não era alguém que eu esperava me lembrar de mim. Naquela noite, adicionei ao meu cultivo digital journal. Harold se lembrou de mim. Todos esses anos, enquanto eu ensinava literatura a calouros ingratos, levantando um filho cada vez mais distante e gradualmente perdendo John para doenças cardíacas, Harold lembrou-se de nossa conexão. Enquanto eu dei tudo a um filho que agora me considera um fardo, meu tio afastado me segurou em seu coração o suficiente para me deixar sua fortuna. O que isso significa para mim agora? Nos anos restantes da minha vida, US$ 8 milhões. A figura dançou através dos meus sonhos naquela noite, não como visões de luxo ou indulgência, mas como algo muito mais precioso, opções, liberdade, controle sobre meu próprio destino pelo tempo que eu havia deixado. A manhã trouxe clareza e resolução. Eu precisava me mover com cuidado, estrategicamente.
Esse presente inesperado de Harold poderia mudar tudo, mas apenas se eu fosse mais inteligente sobre isso do que em vender minha casa para Robert. Eu precisaria de aliados, informações, um plano e, o mais importante, precisaria entender exatamente quem meu filho havia se tornado nos anos que gastei apenas vendo o que queria ver. Mãe, recebi sua mensagem. O que é isso sobre notícias financeiras? Robert entrou no meu quarto sem bater, com a gravata levemente torta, a única rachadura visível em seu exterior geralmente polido. Liguei para ele ontem com uma mensagem deliberadamente vaga sobre questões financeiras importantes que precisamos discutir. Após semanas de ligações ignoradas e visitas canceladas, foi preciso apenas a sugestão de dinheiro para levá-lo a correr. Olá, Robert. É bom ver você também. Dobrei minhas mãos no meu colo, um gesto de calma que não senti completamente. Ele teve a decência de parecer um pouco envergonhado. Desculpe, o trabalho tem sido louco. Como você está se sentindo? Sobre o mesmo de quando você perguntou pela última vez há 3 semanas. Ele estremeceu e depois puxou a cadeira do visitante. Você mencionou algo financeiro. Estudei o rosto do meu filho, o rosto que uma vez limpei sorvete, o rosto que tinha assistido à faculdade de pós-graduação, o rosto que agora mostrava mais interesse em mim do que em meses, tudo por causa da possibilidade de dinheiro. Recebi uma carta, comecei, medindo minhas palavras com cuidado. Meu tio Harold faleceu. Tio Harold. Mãe, acho que você nunca mencionou o irmão de minha mãe. Estávamos próximos quando eu era mais jovem, antes de me casar com seu pai, parei. Ele me incluiu em sua vontade. A transformação foi imediata e perturbadora. A postura de Robert endireitou. Sua expressão suavizou. Todo seu comportamento mudou de impaciente para atencioso. Isso é inesperado. Ele estava bem? Eu assenti, deliberadamente vago. Ele teve uma carreira de engenharia bem-sucedida, patentes, inovações. Uau, essa é uma ótima notícia, mãe. Robert se inclinou para a frente, seu sorriso de repente largo e ansioso. Você sabe, eu tenho pensado. Este lugar não está realmente lhe dando os cuidados que você merece. Podemos encontrar um lugar melhor do que o que seu orçamento permite. Eu não conseguia manter a borda da minha voz. Ele não percebeu. Absolutamente. Talvez até atendimento domiciliar. Você pode morar conosco por um tempo. A oferta que eu implorei há meses atrás, agora se estendia livremente com a mera sugestão de dinheiro da herança. Isso é uma mudança de coração, observei. A última vez que discutimos o atendimento domiciliar, você disse que era impossível. Bem, as circunstâncias mudam, ele acenou com desdém. De quanto estamos falando aqui, mãe? A pergunta pendurada entre nós, nua em sua avareza. Não tenho certeza, menti. O advogado diz que o patrimônio ainda está sendo resolvido, impostos, taxas legais, esse tipo de coisa. A expressão de Robert piscou com impaciência. Mas um estádio. Milhares? Mais? Sr. Winters, esse é o advogado de Harold, diz que levará tempo para tirar o quadro completo. Essas coisas são complicadas. Eu posso ajudar com isso. Conheço pessoas especializadas em questões imobiliárias. Obviamente, ele fez, pessoas que diriam a ele exatamente como acessar meu dinheiro com mais eficiência. Isso é atencioso, mas o Sr. Winters parece bastante competente. Eu mudei de assunto. Como estão Lisa e as crianças? Eu senti falta delas. A conversa que se seguiu foi dolorosamente reveladora. Robert não perguntou como eu estava me sentindo, se eu estava feliz aqui, se estivesse progredindo na terapia. Em vez disso, ele descreveu planos cada vez mais elaborados para o meu futuro, todos baseados no acesso a fundos que ele não sabia nada. Poderíamos converter o DEM em um ótimo quarto no primeiro andar para você, ele entusiasmou. Pegue um daqueles leitos médicos que se ajustam. Você se sentiria confortável lá? Isso parece caro, eu notei suavemente. Bem, com a ajuda do tio Harold, ele sorriu, como se compartilhássemos uma piada particular sobre um homem que ele nunca conheceu. Quando Robert finalmente saiu, prometendo voltar amanhã com Lisa para discutir opções, exalei uma respiração que não tinha percebido que estava segurando.
Meu filho, meu único filho, havia se revelado mais completamente na hora passada do que em todos os meses em que estive ao pôr do sol. Diana me encontrou olhando pela janela uma hora depois. Tão ruim? Ela perguntou, verificando meus medicamentos noturnos. Pior, eu admiti. Diana, você sabe alguma coisa sobre direitos de idosos, proteções legais? Ela hesitou. Alguns. Minha avó teve problemas semelhantes com a família após o derrame. Você me ajudaria a pesquisar algo? Preciso de informações sobre proteções financeiras, procuradores de saúde, procuração. A expressão de Diana ficou séria. Senhora Sullivan, você está preocupado com as intenções do seu filho? Digamos que eu preciso entender minhas opções antes de tomar decisões. Ela assentiu lentamente. Eu posso ajudar, mas você deve saber que isso pode ficar complicado. Pensei no repentino interesse de Robert em meus cuidados, seus planos imediatos para o meu dinheiro, o fracasso em perguntar se eu estava feliz. Já é complicado, respondi. Eu só preciso ter certeza de que não estou dominando novamente. Naquela noite, liguei para o Sr. Vinter de volta, solicitando uma reunião particular. Concordamos que ele visitaria em 2 dias, oficialmente para discutir a papelada de rotina. Enquanto eu me preparava para a cama, meu tablet pingou com um e-mail recebido. Era de Robert, com plantas para uma adição de sogra em sua casa, já custa US $175.000. Ele se moveu notavelmente rapidamente para alguém que não teve tempo de visitar sua mãe por semanas. Eu adicionei ao meu diário digital. Robert visitou imediatamente após ouvir sobre a herança potencial. Nunca perguntei sobre minha saúde, felicidade ou progresso. Já planejando reformas caras em sua casa, tratando o dinheiro de Harold como se já fosse o dele para gastar. Eu preciso me proteger, não apenas meus novos recursos financeiros, mas minha autonomia, meu direito de determinar meu próprio futuro. O presente de Harold não é apenas dinheiro, é a chance de recuperar o controle da minha vida, para garantir que nunca mais estou à mercê do orçamento de outra pessoa para meus cuidados. A realização se estabeleceu sobre mim como armadura. Por muito tempo, eu era um personagem coadjuvante em minha própria história de vida, primeiro como esposa de John, depois como mãe de Robert, finalmente como paciente de Sunset na sala 157. Era a hora de se tornar o protagonista novamente. A comunidade Living Assist Ucrest oferece serviços premium para idosos exigentes, proclamou o folheto no meu colo. Fotos brilhantes mostraram residentes idosos sorridentes envolvidos em aulas de aquarela e tai chi. Um mês depois que Robert soube da minha herança, eu me vi mudado para esta instalação de luxo, não a casa de Robert, como oferecido inicialmente, mas um lugar convenientemente localizado a apenas 10 minutos de sua casa suburbana. Não é melhor, mãe? Robert gesticulou em torno da minha nova suíte privada com sua decoração de bom gosto e grandes janelas com vista para os jardins bem cuidados. O cuidado aqui é de primeira. Era inegavelmente melhor que o pôr do sol. Somente a proporção da equipe para o paciente significava que eu raramente esperava assistência. A comida era palatável, o equipamento de fisioterapia de última geração, mas a atualização repentina apenas destacou a inadequação do que Robert considerou suficiente antes da perspectiva de dinheiro da herança. É muito bom, eu reconheci, embora eu esteja curioso para saber por que você decidiu não me fazer ficar com você, como você sugeriu originalmente. O sorriso de Robert apertou imperceptivelmente. O contratado disse que as reformas levariam meses. Isso é melhor por enquanto navegamos no processo de herança. O processo de herança, essa frase conveniente que justificava tudo e qualquer coisa na mente de Robert. Falando nisso, continuou ele, puxando papéis de sua pasta, tenho conversado com meu consultor financeiro sobre a melhor maneira de gerenciar a propriedade do tio Harold. Uma vez transferido, devemos configurar contas conjuntas para simplificar as coisas. Olhei para os documentos, formulários de procuração, autorizações bancárias conjuntas, diretrizes de assistência médica, nomeando Robert como meu tomador de decisão. Eles parecem complicados, eu disse suavemente. Vou precisar revisá-los com cuidado. São tudo que é padrão, mãe. Só facilita para mim lidar com você. Eu sempre fui minucioso com assuntos legais, Robert, você sabe disso. Ensinei a lei contratada no departamento de inglês. Lembra?
Sua expressão brilhou entre frustração e paciência forçada. É claro que não se apresse, mas quanto mais cedo resolvemos isso, mais cedo podemos acessar os fundos. Nós, como se o legado de Harold fosse uma falta de família, e não minha herança. Depois que Robert saiu, examinei meu novo ambiente mais crítico. Sim, e o Crestrio era luxuoso em comparação com o pôr do sol, mas ainda era uma instituição, ainda um lugar onde minha vida seria regulamentada por outros, ainda não em casa. Meus pensamentos foram interrompidos por uma batida na porta. Senhora Sullivan, eu sou Nancy Garcia, sua coordenadora de cuidados. A jovem que entrou teve um olhar direto e uma maneira confiante. Robert a contratou para visitar 3 vezes por semana como assistente de cuidados pessoais, outra atualização que não era possível antes do tio Harold. Seu filho mencionou que você pode precisar de ajuda para se estabelecer, continuou Nancy, e que você está se recuperando de um derrame há 8 meses. Confirmei, problemas de mobilidade do lado esquerdo, embora esteja melhorando com a terapia. Nancy assentiu profissionalmente. Eu revisei seus registros médicos. Seu progresso é impressionante para alguém da sua idade. Para alguém da minha idade, repeti secamente. Essa linguagem clínica não é completamente sem esperança? Inesperadamente, Nancy riu. É uma linguagem clínica para você estar trabalhando mais do que a maioria dos pacientes com metade da sua idade. Admiro a determinação, a senhora Sullivan. Algo sobre a franqueza dela me atraiu. Me chame de Margaret e obrigado por não me tratar como se eu fosse feito de vidro ou sofrendo de demência. O derrame afetou meu corpo, não minha mente. Isso fica claro em seus registros. Você tem defendido uma terapia mais intensiva desde o início. Passamos a próxima hora revisando minha rotina e necessidades diárias. Nancy fez perguntas perspicazes sobre minhas preferências e objetivos, o primeiro profissional de saúde que se preocupou em fazê-lo desde o meu derrame. Uma última coisa, disse Nancy, enquanto se preparava para sair. Estou terminando meu mestrado em gerontologia em Georgetown. Meu foco é a advocacia e os direitos dos idosos. Só para você conhecer minha formação. A coincidência parecia perfeita demais. Meu filho sabia disso quando o contratou? Não, respondeu Nancy, a agência me designou com base na programação. Por quê? Eu pensei em confiar nesse estranho com minhas preocupações, mas algo em seu comportamento profissional me deu confiança. Apenas curioso, eu disse, embora eu esteja interessado em ouvir mais sobre seus estudos em algum momento, talvez em nossa próxima reunião. 2 semanas depois, Robert e Lisa me convidaram para jantar em sua casa, o primeiro convite desse tipo desde o meu derrame. Lisa parecia genuinamente satisfeita em me ver, embora seus sorrisos tensos sempre que Robert mencionasse a herança da mãe e contasse sua própria história. Como Robert me ajudou a voltar ao carro depois, notei e-mails no console. Um aviso bancário marcou o aviso final de execução de uma hipoteca e um extrato de cartão de crédito com pagamento vencido estampado em vermelho. Tudo bem com o negócio, Robert? Eu perguntei casualmente. Ele enfiou os papéis sob uma pasta. Apenas desafios típicos de fluxo de caixa, nada sério, mas sua expressão apertada e a maneira como suas mãos agarraram o volante sugeriram o contrário. Naquela noite, em meu novo apartamento em Crestrio, fiz 2 ligações importantes, uma para o Sr. Winters para discutir a criação de uma confiança para minha herança e outra para Diana ao pôr do sol, oferecendo-se para ajudá-la a encontrar uma posição em Crestrio. Ambas as conversas confirmaram o que eu estava começando a suspeitar. A situação financeira de Robert era muito mais precária do que ele admitiu, e sua repentina atenção tinha tudo a ver com o acesso ao dinheiro de Harold. Ao atualizar meu diário digital, adicionei uma nova nota. Os negócios de Robert podem estar falhando. Seu estilo de vida, o carro novo, as férias, a casa, compara ser construído sobre dívidas. Ele vê o legado de Harold como sua salvação, não minha segurança. Eu preciso me proteger sem alienar ele completamente, um equilíbrio entre cautela e compaixão. Mas quando eu desliguei meu tablet, me perguntei se esse equilíbrio era possível. O filho que eu pensava conhecia, o garoto que eu sacrificava, o homem em que confiei com meu futuro, parecia cada vez mais um estranho, e estranhos não podiam confiar em US $8 milhões ou nos meus anos restantes. Senhora Sullivan, temos algumas opções para estruturar a confiança. James Winters espalhou documentos pela mesa da conferência em seu escritório no centro.
A nomeação do médico que eu pedi a Nancy para me levar a essa reunião crucial, 3 meses depois de saber da minha herança. Nancy sentou-se em silêncio no canto, sua presença prática, eu ainda precisava de assistência com mobilidade, e estratégica, como testemunha da minha clara capacidade mental. A confiança irrevogável oferece a proteção mais forte, continuou Winters. Uma vez estabelecidos, esses ativos não podem ser tocados por credores ou manipulados por qualquer pessoa que tenta influenciá-lo. Seu fraseado diplomático me fez sorrir fracamente. Você quer dizer meu filho? Winters ajustou seus óculos. Vi dinâmica familiar mudar quando ativos significativos entram em cena. O acordo que você descreveu, suas atualizações de instalações de cuidados que coincidem com o conhecimento do seu filho sobre a herança, seu interesse repentino em contas conjuntas, segue um padrão preocupante. Quanto tempo o estabelecimento dessa confiança demoraria? Eu perguntei, passando os dedos ao longo da borda do documento. 6 a 8 meses para implementação completa. Precisamos transferir ativos gradualmente, estabelecer a estrutura de confiança, nome dos curadores. E, enquanto isso, mantemos a aparência de processar a herança. Seu sobrinho, EMN, corrigi automaticamente. Perdoe-me. Seu filho não precisa conhecer o valor total ou as medidas de proteção que estão sendo implementadas. Eu assenti, considerando o jogo de xadrez pela frente. Robert está crescente impaciente. Ele trouxe papelada para eu assinar 3 vezes agora, o que você sabiamente recusou. O Sr. Winters se inclinou para a frente. Senhora Sullivan, devo perguntar, quais são suas intenções de longo prazo em relação ao seu filho? A pergunta me pegou de surpresa. O que você quer dizer? Você pretende fornecer apoio financeiro a ele eventualmente? A reconciliação é uma meta ou sua prioridade está simplesmente protegendo seus ativos para seus cuidados e talvez outros beneficiários? Eu olhei pela janela para o horizonte da cidade, considerando a complexidade do amor materno colidindo com a autopreservação. Não quero punir Robert, eu disse finalmente, mas não posso confiar nele com controle sobre minha vida ou finanças. Não mais. O Sr. Winters assentiu. Então eu sugiro uma abordagem dupla. Primeiro, a confiança irrevogável para a maior parte da herança, consigo mesmo como beneficiária primária e administrador profissional de desembolsos. Segundo, uma distribuição imediata menor, talvez US$ 50 mil, como um gesto de boa vontade para o seu filho. Uma distração, traduzi. Uma concessão estratégica, ele corrigiu com o fantasma de um sorriso. Ele fornece alívio imediato para suas pressões financeiras, ao comprar tempo para medidas de proteção maiores. No caminho de volta a Hillcrest, Nancy permaneceu cuidadosamente silenciosa, até que estávamos no meio do caminho. Você é muito corajoso, disse ela finalmente. Brave ou apenas finalmente sendo sensato? Ambos, Nancy navegou pelo tráfego com facilidade praticada. Muitas pessoas em sua posição simplesmente cediam. A pressão da família é poderosa, especialmente quando você é fisicamente vulnerável. Pensei na crescente pressão de Robert, suas visitas cada vez mais frequentes, sempre voltando à herança, seus comentários não tão sutis sobre como seus problemas de negócios podem ser resolvidos assim que esse negócio imobiliário for resolvido. Eu já entreguei de uma vez, respondi. Eu vendi minha casa para ajudar os negócios de Robert depois que seu pai morreu. Ele prometeu cuidar de mim quando eu precisava. Você viu como essa promessa foi cumprida. Nancy assentiu. O Sunset Care Home, a instalação mais barata que ele encontrou, onde esperei horas por assistência básica, onde ele visitou com menos e menos frequência, sempre muito ocupado para ficar mais de 20 minutos. Eu olhei pela janela. Não vou cometer o mesmo erro novamente. Essa herança não é apenas dinheiro. É a liberdade de determinar meu próprio futuro. De volta a Hillcrest, encontrei Diana, agora empregada como coordenadora de atividades graças à minha recomendação, esperando com notícias. Seu filho ligou para o escritório da administração, disse ela em silêncio. Ele estava fazendo perguntas sobre se você realmente precisa da sala privada e das sessões adicionais de fisioterapia. Disse que pareciam excessivas, dada a sua condição. O padrão familiar surgiu novamente. A preocupação de Robert com meu cuidado diretamente proporcional ao seu custo para ele. Obrigado por me dizer, eu disse, adicionando isso ao meu arquivo mental.
Naquela noite, Robert chamou, sua voz caracteristicamente alegre. Boas notícias, mãe. Conversei com o advogado do tio Harold hoje. Ele diz que eles podem liberar alguns fundos enquanto os processos imobiliários. Estou pensando que poderíamos usá-lo para finalmente você se instalar em casa conosco. Você falou com o Sr. Winters? Perguntei, alarmado que Robert havia entrado em contato diretamente com meu advogado. Bem, eu deixei uma mensagem. O assistente dele disse que ligaria de volta. Robert fez uma pausa. Mãe, esses atrasos estão ficando ridículos. Faz meses. Precisamos ser mais proativos em avançar as coisas. Nós, na verdade, Robert, eu disse com cuidado. O Sr. Winters mencionou a possibilidade de uma distribuição antecipada, nada de major, mas talvez o suficiente para resolver algumas preocupações imediatas. Seu tom mudou instantaneamente. Sério? Isso é excelente. Quanto estamos falando? US $50.000. Uma pausa. Isso é útil, porém, dado o valor total da propriedade. É um começo, respondi firmemente. O resto levará tempo, Robert. Os processos legais não podem ser apressados. Depois de terminar a chamada, atualizei meu diário digital e enviei um e-mail seguro ao Sr. Winters, autorizando a distribuição antecipada a Robert. O dinheiro provavelmente desapareceria em seu buraco negro financeiro, mas me compraria tempo precioso para garantir os US $7.950.000 restantes. Hora de garantir que meus anos restantes sejam vividos nos meus termos, não como uma solução conveniente para os problemas financeiros do meu filho. Enquanto eu me preparava para a cama, assistido por um assessor noturno, vi minha reflexão no espelho do banheiro. A mulher olhando para mim foi mudada, não apenas pelo golpe que havia enfraquecido meu lado esquerdo, mas por algo em seus olhos, uma dureza que não havia estado lá antes, uma clareza nascida de verdades difíceis. Eu mal a reconheci. No entanto, de alguma forma, senti que finalmente estava me vendo claramente pela primeira vez em anos. Excelente progresso, Sra. Sullivan, observou o Dr. Shane, meu novo fisioterapeuta de Ucrest, com aprovação, quando completei o exercício de caminhada com apenas minha bengala para apoio. Você se formou no walker inteiramente por curtas distâncias. Confirmei, recuperando o fôlego, 6 meses desde o derrame, e cada vitória ainda veio embrulhada no pacote de limitações. Eu ainda preciso da cadeira de rodas para qualquer coisa mais longa do que do meu apartamento. No entanto, a maioria dos pacientes com derrames semelhantes não atinge esse nível de recuperação, especialmente na minha idade. Terminei ironicamente, estou começando a pensar que a frase deve ser proibida do vocabulário médico. Shane sorriu. Eu ia dizer, especialmente com os ciclos de terapia interrompida, seus registros mostram sessões inconsistentes em sua instalação anterior. O Sunset teve problemas de pessoal, eu disse diplomaticamente, sem mencionar que Robert havia optado pelas sessões de terapia coberta mínima do Medicare, considerando qualquer coisa desnecessária adicional. Nancy, assistindo da esquina, chamou minha atenção. Ela conhecia a história completa, tendo se tornado meu aliado mais confiável nos últimos 3 meses em Ucrest. Nosso relacionamento profissional evoluiu para algo mais profundo, confidente, advogado e, cada vez mais, amigo. Mais tarde, como Nancy me ajudou a voltar ao meu apartamento, ela mencionou casualmente: tenho algo a discutir quando somos privados. Uma vez lá dentro, com a porta fechada, sua expressão ficou séria. Eu estava ao pôr do sol ontem para uma observação de classe. Eu ouvi algo preocupante. Meu coração se apertou. Sobre Robert? Ela assentiu. Ele estava se encontrando com o administrador, perguntando sobre suas taxas e disponibilidade atuais. Ele perguntou especificamente sobre a transferência de um paciente de Ucrest de volta ao pôr do sol, se as circunstâncias mudarem. A implicação era clara: Robert estava explorando opções para me devolver aos cuidados inadequados que eu escapei, presumivelmente assim que garantiu o controle de minhas finanças. Ele viu você? Perguntei, minha voz estável, apesar da raiva fria se estabelecer no meu peito. Não, eu estava na sala de registros ao lado, hesitou Nancy. Margarete, eu não quero te alarmar, mas meu filho está planejando contingências, caso seu acesso ao dinheiro não se concretize como ele espera, terminei o pensamento dela.
Não estou surpreso, apenas decepcionado. Fomos interrompidos por uma batida na porta. Nancy abriu para revelar uma sorridente Vanessa, minha nora, com meus netos adolescentes, Jason e Emma, atrás dela. Visita surpresa, anunciou Vanessa com brilho forçado. Nós pensamos que você poderia desfrutar de algum tempo em família. Isso era novo. Nos 6 meses desde o meu derrame, Vanessa visitou exatamente 2 vezes, as 2 vezes que acompanhavam brevemente Robert. Agora ela estava na minha porta com biscoitos caseiros e uma fachada de devoção familiar. Jason, 16 e gangue, me deu um abraço genuíno. Ei, avó! Papai disse que deveríamos visitar com mais frequência. Ele agora. Eu levantei uma sobrancelha para o meu neto, que pegou meu ceticismo com um olhar perceptivo. E MMA, 14 já desenvolvendo o polonês social de sua mãe, começou a tagarelar com a escola, enquanto organizava biscoitos em um prato. Vanessa fez um show de endireitar meu apartamento já elegante, enquanto me apimentava com perguntas sobre meu conforto. O desempenho deles foi transparente, mas revelador. Robert havia listado claramente sua família em sua campanha para garantir minha boa vontade, por extensão, minha herança. Durante o almoço, Vanessa mencionou casualmente: estamos olhando para casas em Oakridge Heights. Um bairro tão bonito, mas os preços são astronômicos. Não seria uma área significativamente mais cara do que onde você está agora? Eu perguntei inocentemente. Ela assentiu com entusiasmo. Oh, absolutamente. Nunca poderíamos pagar normalmente, mas Robert diz que nossa situação financeira pode estar mudando em breve. Do canto do meu olho, peguei a expressão desconfortável de Jason. Quando Vanessa levou Emma para buscar a sobremesa do carro, Jason se inclinou para perto de mim. Papai está agindo de maneira estranha ultimamente, ele confidenciou. Ele e a mãe continuam tendo essas conversas intensas sobre dinheiro que param quando eu entro. As questões financeiras podem ser estressantes, respondi neutralmente. Ontem à noite, ouvi-o dizer à mãe que todos os nossos problemas de dinheiro acabarão em breve, graças a você. O olhar direto de Jason segurou o meu. O que ele quis dizer com isso, vovó? Antes que eu pudesse formular uma resposta, Vanessa e Emma retornaram com um bolo elaborado decorado com um "We love you, vovó", na glacê. O restante de sua visita continuou nessa linha, uma estranha performance de afeto familiar encamada sobre a expectativa financeira transparente. Quando eles finalmente saíram, prometendo voltar em breve, senti-me emocionalmente esgotado. Bem, isso foi esclarecedor, observou Nancy secamente. De fato, afundei na minha poltrona. De repente, eu sou a amada matriarca. Eles não podem visitar o suficiente. Tudo o que foi preciso foi de US$ 8 milhões. Nancy sentou-se à minha frente. O que você fará sobre as informações do pôr do sol? Eu considerei a pergunta com cuidado. Continue com o nosso plano. Os documentos de confiança devem estar prontos no próximo mês, correto? Segundo o Sr. Winters, sim, mas estabelecer a confiança é apenas o começo. A transferência de todos os ativos levará meses. Então precisamos manter o status quo, até que tudo esteja protegido. Tocei minha bengala cuidadosamente contra o chão. Robert recebeu a distribuição antecipada. Nancy assentiu. 2 semanas atrás. O Sr. Winters confirmou a transferência concluída. Bom. Isso deve mantê-lo cooperativo, enquanto finalizamos as proteções legais. Olhei para as fotos de família na mesa lateral, instantâneos de tempos mais felizes, quando acreditava no amor do meu filho sem dúvida. Eu preciso falar com Diana sobre o que ela está ouvindo em Ucrestrio. Se Robert está explorando me movendo de volta ao pôr do sol, ele pode estar fazendo perguntas aqui também. Naquela noite, sozinha com meus pensamentos, atualizei meu diário digital com detalhes da visita de Vanessa e das ações de Robert ao Sunset. O registro se tornou extenso, uma crônica detalhada de manipulação que ainda adora documentar, apesar de sua necessidade. Como escrevi, refleti sobre como meu relacionamento com Robert havia invertido. Uma vez que eu o protegi, agora eu me protegeu dele. Uma vez que eu sacrificei por seu futuro, agora eu me protegeu. A traição ainda cortou profundamente, mas, cada vez mais, minha dor estava endurecendo para resolver.
A mãe que havia dado tudo estava aprendendo, finalmente, para manter algo vital para si mesma, dignidade e autodeterminação nos meus anos restantes, o que quer que eles possam ter. Eu não entendo o que está demorando tanto, a voz de Robert aumentou, ecoando no meu apartamento de Ucrest. 9 meses após o meu derrame, sua paciência estava visivelmente desgastada. O avanço de $50 mil desapareceu em seu pântano financeiro, e ele voltou para mais, apenas para encontrar minha insistência contínua em processos legais e complexidades imobiliárias. Essas coisas levam tempo, Robert, repeti calmamente, minhas mãos firmes na minha bengala. Minha recuperação progrediu notavelmente, agora eu andei curtas distâncias sem assistência e gerenciei a maioria das atividades diárias de forma independente, embora o fadiga continuasse sendo um companheiro constante. Faz meses, mãe. Quão complicado pode ser transferir dinheiro de um tio morto para o seu único parente vivo? Sua frustração borbulhou no sarcasmo. Ou há algo que você não está me dizendo? Eu conheci o olhar dele diretamente. O que exatamente você está perguntando, Robert? Ele andou, passando a mão pelos cabelos que haviam visivelmente diluído desde que essa saga começou. Estou perguntando por que você está arrastando isso, quando sabe que estamos contando com esse dinheiro. A admissão pendurada no ar entre nós, finalmente falou em voz alta. Contando com que dinheiro, exatamente? Eu perguntei, minha voz enganosamente macia. O legado de Harold foi para mim, não para nós. Robert congelou, depois se recuperou com uma risada forçada. De Course, é sua mãe. Eu só quis dizer que somos a família. Nós nos apoiamos, como eu tenho apoiado todos esses meses. Me apoiando. Eu ecoei, 9 meses de queixas acumuladas ameaçando transbordar. Ao me colocar no centro de atendimento mais barato que você poderia encontrar? Visitando uma vez por mês durante 20 minutos? Ao reduzir minhas sessões de terapia para economizar dinheiro, enquanto tirava férias em família? Seu rosto corou. Isso não é justo. Estamos sob pressão financeira, que aparentemente é minha responsabilidade para resolver. Eu me inclinei para a frente. Diga-me honestamente, Robert, quanta dívida você está carregando? Sua expressão confirmou o que eu suspeitava. Isso não é relevante. É totalmente relevante, se você estiver planejando seu futuro financeiro em torno da minha herança. A compostura de Robert quebrou ainda mais. Você não entende. O negócio está debaixo d'água. Estamos atrasados na hipoteca e as empresas de cartão de crédito estão ameaçando coleções. Poderíamos perder tudo. E sua solução é gastar a herança de sua mãe, em vez de reestruturar suas finanças, mantive meu nível de voz, embora meu coração tenha corrido. A herança destinada a garantir meus cuidados com os anos que eu deixou. Nós cuidaríamos de você. Você nunca gostaria de nada. Como se eu nunca quis nada ao pôr do sol, eu desafiei, onde esperei horas por assistência básica, onde meu botão de chamada foi rotineiramente ignorado. Isso foi diferente. Não tínhamos recursos. Porque cuidar de sua mãe corretamente não era uma prioridade para o seu orçamento, terminei. Mas um carro novo era. Disney World era. A expressão de Robert escureceu. É disso que se trata? Punição? Algum tipo de vingança? Por que você acha que eu não visitava o suficiente? Trata-se de reconhecer que suas decisões financeiras são de sua responsabilidade, não a minha, quadrei meus ombros. O dinheiro de Harold é para meus cuidados e segurança, Robert, não por resgatá-lo de dívidas ou comprar uma casa maior a você. Você é egoísta, ele se pegou, mas não antes de vislumbrar a raiva crua sob sua fachada cuidadosamente mantida de preocupação filial. Depois de tudo que eu fiz por você? O que exatamente você fez por mim, Robert? Eu interrompei, uma vida inteira de deferência finalmente dando lugar ao confronto direto. Vendi minha casa para financiar seu negócio? Ah, e espere. Foi o que eu fiz por você. Prometeu cuidar de mim quando eu precisava, promete que você cumpriu o mínimo de atenção e recursos. Robert olhou para mim, como se estivesse vendo um estranho, se, talvez, ele estivesse. O derrame me mudou, não apenas fisicamente, mas na minha disposição de acomodar outras pessoas às minhas próprias custas. Você mudou, ele disse categoricamente. Sim,
concordei. Finalmente reconheci que minha necessidade de segurança e dignidade nos meus últimos anos é tão importante quanto seu desejo de um estilo de vida mais luxuoso. Então, o que acontece agora? Sua voz ficou fria. Você mantém o dinheiro por si mesmo, deixa seu filho e netos lutando, enquanto vive em luxo. O que acontece agora é que garanto que minhas próprias necessidades são atendidas primeiro, segurei o olhar dele. Depois que a herança é devidamente estruturada para minha segurança, podemos discutir o que, se alguma coisa, pode estar disponível para ajudá-lo a resolver sua situação financeira. Se alguma coisa, ele repetiu incrédulo. Estamos falando de US$ 8 milhões. Fiquei em silêncio, deixando as implicações completas da minha posição afundar. Robert não ditaria mais os termos de meus cuidados ou de minhas finanças. A dinâmica do poder havia mudado, uma realidade que ele estava apenas começando a entender. Eu não posso acreditar nisso, ele murmurou, reunindo seu casaco. Minha própria mãe, dando as costas para a família dela. É isso que você acha que é isso? Eu perguntei em silêncio. Ou é uma mãe finalmente se recusar a ser tratada como nada mais que um recurso financeiro? Ele saiu sem responder, a porta fechando com força controlada atrás dele. Fiquei imóvel por vários minutos, processando o confronto. 9 meses atrás, eu teria capitulado instantaneamente às necessidades de Robert, acreditando que o sacrifício materno era virtude e obrigação. Agora, eu o reconheci como o padrão perigoso que me deixou vulnerável e descartado ao pôr do sol. Meu tablet fez uma mensagem de Nancy, reunião com o Sr. Winters confirmado para amanhã. Documentos de confiança prontos para assinatura. Eu respondi com um simples processando como planejado. Mais tarde naquela noite, meu telefone tocou, o número de Jason piscando na tela. Vovó, sua voz adolescente parecia perturbada. Papai voltou para casa realmente chateado hoje. Ele estava gritando com a mãe por você ser irracional e ingrato. Eu imagino que ele está se sentindo frustrado, eu disse com cuidado. Ele disse algo estranho, Jason fez uma pausa. Ele disse que talvez eles devessem conversar com o advogado sobre sua capacidade mental. O que isso significa? Um calafrio correu através de mim. Isso significa que seu pai está considerando opções legais para desafiar minha capacidade de tomar minhas próprias decisões. Isso está bagunçado, Jason disse com a fraude adolescente. Você é mais inteligente do que todos nós reunimos. Apesar de tudo, eu sorri. Obrigado, Jason. Mas tenha cuidado para não ser pego no meio dessa situação. Tarde demais, ele respondeu com uma maturidade surpreendente. Papai não sabe que estou ligando para você. Eu só queria ter certeza de que você está bem. Sua preocupação, genuína de uma maneira que a atenção performativa de seus pais nunca esteve, me tocou profundamente. Estou bem, Jason. Melhor do que bem. I'm finally standing up for myself. After Jung up, e added Jason's warning to my digital journal, then I led Mr. Winters about Robert's potential legal challenge. The pieces were moving faster now, the confrontation escalating beyond words to potential actions. I was no longer the compliant, grateful mother, accepting whatever scraps of attention and care Robert deigned to provide. I had become something more dangerous to his plans, a woman with resources, clarity, and resolve. The Transformation Red começou com um legado inesperado de Harold, mas foi concluído pelas ações de Robert, sua ganância transparente, seu abandono disposto quando meus cuidados se mostraram inconvenientes, sua suposição de que minha herança era sua tabela de pano que não se sentia, a mãe que não foi a mãe, que não foi a mãe, que não foi mais que a mãe, que não foi mais importante, a mãe que se lembrava de que a mãe não existia. O laptop para a lição de casa e acidentalmente os descobriu em uma pasta aberta. Mentalmente, as notas que descrevem uma estratégia para desafiar minha capacidade de gerenciar questões financeiras. E o Crest, o diretor médico, um médico competente que sempre me tratou com respeito profissional. O que Brennan disse? Disse que precisaria revisar seu caso formalmente se Robert estava solicitando uma avaliação oficial da capacidade. Eu assenti pensativamente. Robert está ficando desesperado. A confiança é estabelecida, os ativos estão se transferindo gradualmente e sua situação financeira não está melhorando. Nancy olhou para os documentos novamente.
Essas referências tendo você avaliadas por um neuropsicólogo de sua escolha, alguém chamado Dr. Feldman. Conveniente, comentei, que não é que o Dr. Feldman se especialize em que os pacientes com seriedade. A tutela poderia congelar seus ativos temporariamente enquanto o tribunal avalia a alegação. Eu havia previsto essa possibilidade. Com a orientação do Sr. Winters, nos preparamos extensivamente nos últimos meses, construindo um registro abrangente de minha acuidade mental e a capacidade de tomada de decisão. Planejado. Nancy assentiu, já discando. E o Will Crestil. Se Robert está falando com o Dr. Brennan, precisamos garantir que o governo entenda a situação. Eu considerei os relacionamentos que cultivei cuidadosamente durante meu tempo aqui. Agendar uma reunião com o diretor Patel. Quero explicar o que está acontecendo antes que Robert possa controlar a narrativa. Na semana seguinte, tornou-se uma operação de defesa cuidadosamente coreografada. Dr. Williamson, um respeitado psicólogo com experiência em cognição pós-AVC, conduziu uma avaliação exaustiva da minha capacidade mental, apesar de um relatório detalhado, que já se esforçou sobre o que já sabíamos, minha capacidade de cognição, apesar de ter o que se destacou, apesar do relatório, o que já foi de que o que já estava em fisioteria. Neutro, mas praticamente favorece. Nossos registros não indicam nenhuma preocupação cognitiva no seu caso. O Sr. Winters apresentou a avaliação da capacidade ao tribunal preventivamente, estabelecendo um registro legal antes que Robert pudesse fazer sua jogada. Ele também acelerou as transferências restantes de ativos para irrevogável confiança, embora alguns ainda levem meses para concluir. Ao longo dessa enxurrada de atividades, mantenho minha rotina diária, terapia isical, atividades sociais, ligações semanais com Eleanor de Sunset, agora realocado para uma instalação melhor graças à minha assistência financeira privada e às visitas regulares de Jason, e ocasionalmente Emma, que vinha independentemente de seus pais. Papai está se encontrando com advogados quase todos os dias, relatou Jason durante uma visita. Mamãe está ficando preocupada com o dinheiro que está gastando em honorários legais. Como estão as coisas em casa? Eu perguntei, preocupado com o impacto nos meus netos. Jason deu de ombros com indiferença afetada por adolescentes que não mascaram seu desconforto. Tem-se. Eles argumentam muito sobre dinheiro. Papai continua dizendo que tudo será diferente quando resolver a situação com a vovó. A maneira casual da maneira que meu filho me reduziu a uma situação a ser resolvida ainda tinha o poder de ferir, apesar de tudo. Jason, eu disse com cuidado, espero que você entenda que esse conflito não é sobre você ou Emma. Eu amo muito vocês dois. Ele assentiu, me surpreendendo com maturidade repentina. Eu sei. Papai é o que está tornando o estranho. Ele hesitou. Vovó, o que vai acontecer? Papai está realmente tentando assumir o controle do seu dinheiro? Eu considerei como explicar a situação sem demonizar seu pai. Seu pai está enfrentando dificuldades financeiras. Ele vê minha herança como uma solução para esses problemas. Vejo isso de maneira diferente, como segurança para meus cuidados e futuro. Então, ele quer levar seu dinheiro para corrigir os problemas dele. Jason franziu a testa. Isso não parece certo. As pessoas sob pressão financeira às vezes fazem escolhas que não fariam de outra forma, eu disse diplomaticamente, embora meus pensamentos particulares fossem muito menos caridosos. 2 dias depois, o outro sapato caiu. Um courrier do tribunal entregou documentos formais. Robert pediu tutela, alegando que eu estava mentalmente incapacitado e vulnerável à influência indevida de meus cuidadores e representantes legais. Os documentos pintaram um retrato distorcido. Margaret Sullivan, uma vez vibrante e independente, agora confundida e manipulada após um golpe devastador, uma mãe sendo aproveitada por funcionários e advogados oportunistas, uma mulher que precisava de proteção, especificamente a proteção de seu filho, de seu próprio julgamento prejudicado. O Sr. Winters chegou poucas horas depois da minha ligação, seu comportamento normalmente composto mostrando traços de indignação genuína. Esta petição é ofensiva, declarou ele, revisando o arquivamento. As alegações sobre seu estado mental contradizem diretamente a avaliação do Dr. Williamson e os registros de Crestil. Robert está desesperado, eu disse simplesmente. Os US$50.000 se foram, sua situação financeira está piorando, e eu deixei claro que não serei seu resgate pessoal. Vamos lutar com isso, o Sr. Winters me garantiu.
Preparamos minuciosamente, mas você deve saber que esses procedimentos podem se tornar invasivos e emocionalmente drenados. Eu assenti, uma estranha calma se estabelecendo sobre mim. Eu tive 11 meses para me preparar para esse momento, James. Desde o dia em que descobri que Robert havia me colocado no pôr do sol enquanto me dizia que era o melhor que ele podia pagar. Naquela noite, sozinha no meu apartamento, atualizei meu diário digital com os últimos desenvolvimentos. O que havia começado como um registro privado de negligência evoluiu para uma cronologia abrangente que agora serviria de evidência no tribunal. Eu parei, os dedos pairando sobre a tela do tablet, enquanto o círculo completo de eventos me atingiu. Meu derrame revelou o verdadeiro caráter de Robert, o legado de Harold me deu os meios para me proteger, e agora, as próprias ações de Robert exporiam suas motivações ao escrutínio legal. Havia uma certa justiça nessa simetria, embora não tenha trazido alegria, apenas uma determinação cansada de ver isso até sua conclusão, o que quer que seja. O tribunal chama Margaret Sullivan. 14 meses após o meu derrame, levantei-me firmemente do meu assento, minha bengala um suporte em vez de uma necessidade agora. A sala do tribunal parecia opressivamente formal, todas as vozes polidas e silenciadas, o cenário para o ato final em um drama em que nunca quis participar. Robert sentou-se na mesa do demandante, impecavelmente vestido, mas visivelmente mais magro, a tensão dos últimos meses evidentes em sua postura. Seu advogado, uma mulher agressivamente confiante chamada Charlotte Benson, passou a manhã me pintando como uma mulher idosa confusa e manipulada cujo derrame havia comprometido seu julgamento. Agora foi a minha vez de falar. Fiz meu caminho para testemunha sem assistência, uma escolha deliberada para demonstrar minha condição física aprimorada. Quando me acomodei na cadeira, peguei a atenção de Jason na galeria. Ele se sentou ao lado de Vanessa, que parecia desconfortável com todo o processo. Emma havia sido considerada jovem demais para participar. Senhora Sullivan, o juiz Harris começou, você entende por que estamos aqui hoje? Perfeitamente, Sua Honra, respondi claramente. Meu filho acredita que sou mentalmente incapacitado e incapaz de gerenciar meus negócios, principalmente em relação a uma herança que recebi. Estou aqui para demonstrar o contrário. Durante a próxima hora, respondi perguntas de ambos os advogados com precisão composta. Minha formação como uma light professor Hattori me serviu bem, e eu estava acostumado a articular ideias complexas e responder a desafios. O Sr. Winters me levou através de uma recontagem metódica dos últimos 14 meses, meu cuidado ao pôr do sol, a descoberta do legado de Harold, a repentina mudança de atenção de Robert e minhas decisões sobre a herança. Por que você estabeleceu a confiança sem consultar seu filho? O Sr. Winters perguntou. Porque Robert deixou claro que ele viu a herança como uma solução para seus problemas financeiros, não como segurança para meus cuidados em andamento, expliquei. Quando sugeri que o dinheiro era principalmente para minhas necessidades, ele ficou com raiva e reclamou que eu estava sendo egoísta. Quando chegou a vez de Benson, sua abordagem foi imediatamente combativa. Senhora Sullivan, não é verdade que você desenvolveu uma dependência em comum do seu cuidador contratado, Nancy Garcia? Eu desenvolvi um relacionamento profissional com Nancy, que forneceu excelente atendimento, corrigi. Mas eu tomo minhas próprias decisões. E, no entanto, Garcia acompanha você a reuniões legais, consultas médicas, até hoje esse tribunal, sua implicação era clara, Nancy estava me manipulando para obter ganhos financeiros. Garcia auxilia com minhas necessidades físicas, respondi uniformemente. Minha mente funciona perfeitamente bem sem assistência. O questionamento continuou nessa linha, com a Sra. Benson tentando pintar a memória diária lapsa como declínio cognitivo e minha independência como teimosia. Quando ela sugeriu que minha paranoia sobre as intenções de Robert era um sintoma de demência pós-AVC, finalmente permiti que minha frustração mostrasse. Sra. Benson, mantive um registro detalhado do comportamento do meu filho desde o meu derrame, levantava meu tablet. Você gostaria que eu lesse suas palavras exatas quando ele descobriu que eu havia recebido uma herança? Ou talvez os comentários que ele fez sobre me levar de volta ao Sunset Care Home quando ele tinha o controle das minhas finanças? O juiz interveio antes que ela pudesse responder. Senhora Sullivan, você está sugerindo que a petição do seu filho é motivada financeiramente? Eu conheci o olhar de Robert diretamente pela primeira vez naquele dia. Acredito que meu filho está em sofrimento financeiro significativo e vê minha herança como sua solução, e não com a minha segurança.
Sua preocupação com minha capacidade mental por coincidência emergiu somente depois que eu me recusei a usar os fundos para resolver suas dívidas. Benson tentou redirecionar. Senhora Sullivan, você experimentou um evento médico que altera a vida. Não é possível que sua percepção das intenções de seu filho tenha sido afetada pelo trauma emocional do seu derrame? É o meu corpo que foi danificado, conselheiro, não minha capacidade de reconhecer a exploração. Minha voz permaneceu estável. Ensinei o pensamento crítico para estudantes universitários por 40 anos. Essas habilidades não desapareceram com minha mobilidade. O momento climático ocorreu quando Benson tentou demonstrar a preocupação de Robert com o meu bem-estar. Senhor Sullivan, ela perguntou a Robert em redirecionamento, aproximadamente quanto você gastou com os cuidados de sua mãe desde o derrame dela? Robert limpou a garganta. Cerca de $8.000 mensalmente no pôr do sol, além de despesas médicas adicionais. Foi uma tensão financeira significativa, mas seus cuidados eram minha prioridade. O Sr. Winter subiu imediatamente. Sua honra, gostaria de apresentar o anexo 27, os registros de cobrança reais da Sunset Care Home. Os documentos foram exibidos na tela do tribunal. $3.200 mensalmente para o pacote de cuidados básicos, com o Medicare cobrindo a maioria dos custos de terapia, menos da metade do que Robert havia reivindicado. Sr. Sullivan, perguntou o Sr. Winters com calma deliberada, você pode explicar a discrepância entre seu testemunho e esses registros oficiais? Robert flushed. Eu estava incluindo outras despesas, transporte, itens que trouxe. Não mantive registros detalhados, ele admitiu, sua fachada confiante em ruínas. A expressão do juiz endureceu quase imperceptivelmente. Sr. Sullivan, você informou a sua mãe que havia selecionado o pacote mínimo de cuidados ao pôr do sol enquanto representava para ela que estava prestando o melhor cuidado possível? O silêncio de Robert foi condenatório. Quando todo o testemunho foi concluído, o juiz Harris fez apenas um breve recesso antes de proferir sua decisão. Suas palavras foram medidas, mas inconfundivelmente firmes. O tribunal não encontra evidências que apoiam a petição de tutela. A Sra. Sullivan demonstrou capacidade cognitiva clara e capacidade de tomada de decisão apropriada. Além disso, o tribunal considera preocupante o momento e a natureza dessa petição. Ela se virou diretamente para Robert. Sr. Sullivan, as evidências sugerem que sua motivação na busca de tutela era principalmente financeira, e não por preocupação com o bem-estar de sua mãe. Este tribunal não permitirá essa exploração. A petição da tutela foi negada. Ordens de proteção adicionais foram implementadas para evitar novos desafios legais sem evidências substanciais novas. Quando saímos do tribunal, eu me vi cara a cara com Robert no corredor. Sua expressão era uma mistura complexa de raiva, vergonha e algo que tenho sido vergonha. Você venceu, ele disse categoricamente. Espero que você esteja satisfeito. Não se tratava de ganhar, Robert, respondi suavemente. Era sobre me proteger quando você não faria. Ele se afastou sem responder, deixando-me de pé com Nancy, Sr. Winters, e a Vitória oca de ter exposto publicamente a tentativa do meu único filho de assumir o controle da minha vida para seu benefício financeiro. Jason se aproximou cautelosamente. Vovó, você está bem? Eu o abracei, grato por sua preocupação não envolvida. Eu estarei. O que acontece agora? Ele perguntou. Agora, eu disse, encontrando força na certeza do meu caminho para frente, eu reconstruo nos meus termos. Quando saímos do tribunal, os repórteres se aproximaram de declarações sobre o professor idoso que revidou. Eu me recusei a comentar, mas a manchete apareceria de qualquer maneira. O sobrevivente derrota a tentativa de tutela do filho, mantém o controle da herança de vários milhões de dólares. Uma vitória pública, um desgosto privado e o começo do que vier a seguir. Seu novo lugar parece incrível, vovó. Jason vagou pelo meu condomínio, admirando as adaptações que tornaram a vida independente possível, apesar das minhas limitações físicas remanescentes. 22 meses após o meu derrame, fiz a transição de Hillcrest para minha própria casa, uma unidade no térreo em um prédio de luxo com segurança 24 horas e assistência médica no local, se necessário. Parece liberdade, eu admiti, observando-o examinar a coleção de livros que eu cuidou cuidadosamente da minha nova biblioteca. Ter meu próprio espaço novamente depois de quase 2 anos em instituições, e você pode gerenciar tudo por conta própria?
Seu rosto adolescente mostrou uma preocupação genuína, em vez da preocupação performativa que seu pai havia aperfeiçoado. Nem tudo, reconheci honestamente. Nancy ainda vem 3 vezes por semana para ajudar com determinadas tarefas. Diana lida com minhas necessidades administrativas, mas posso fazer meu próprio café da manhã, me vestir e, o mais importante, tomar minhas próprias decisões. Jason assentiu, seus olhos flutuando para as fotos de família emolduradas no meu manto. A imagem de Robert apareceu em vários, e Ouger, sorrindo, o filho em que eu acreditava completamente. Você já ouviu falar do pai? Não diretamente, eu admiti. Desde a audiência do tribunal há 4 meses. O silêncio entre nós reconheceu a dolorosa realidade. A humilhação de Robert no tribunal havia cortado o que restava do nosso relacionamento. Sua situação financeira se deteriorou ainda mais, os negócios finalmente falhando, a casa vendida para cobrir dívidas. Vanessa pediu o divórcio, que não estava disposto a afundar ainda mais em seu caos financeiro. Ele está morando em um apartamento agora, ofereceu Jason. Mamãe conseguiu a casa no acordo de separação, mas está falando sobre vendê-la. Muitas lembranças, diz ela. Eu assenti, sem surpresa. E como você está lidando com tudo? Jason deu de ombros com casualidade forçada. É estranho. Papai fala sobre você de maneira diferente agora, não mais zangado, apenas triste. Algo apertado no meu peito, a dor instintiva de uma mãe no sofrimento de seu filho, apesar de tudo. E o que ele diz? Não muito. Só que ele estragou tudo. Que ele não entendeu o que estava acontecendo até que fosse tarde demais. Jason hesitou. Ele parou de culpar você, se isso importa. Isso importava, embora eu não tenha certeza do porquê. As ações de Robert tornaram nosso afastamento inevitável. No entanto, uma parte de mim, a parte que o viu dar seus primeiros passos, com os joelhos raspados, comemorou seus triunfos, ainda doía por reconciliação, por mais improvável que seja. Você o veria? Jason perguntou de repente. Se ele quisesse falar? A pergunta permaneceu entre nós, pesada com implicações. Eu não sei, respondi com sinceridade. Muito aconteceu. Jason assentiu, respeitando minha honestidade. Antes de sair, ele me abraçou com força, não mais o adolescente desajeitado, mas um jovem à beira da idade adulta, tentando navegar na paisagem fraturada de sua família. Naquela noite, sentei-me na minha varanda privada, observando o pôr do sol pintando o céu em laranjas dramáticas e roxos. Minha vida encontrou um novo equilíbrio, confortável, digno, seguro. A Fundação Blackwood para a Dignidade e Envelhecimento estava operacional, já fazendo pequenas, mas significativas, melhorias nas instalações de atendimento de idosos em todo o estado. Eleanor se tornou um amigo e colaborador nesses esforços, sua experiência em primeira mão informando nosso trabalho de defesa. O legado inesperado de Harold transformou meus anos restantes de um lento declínio em instituições negligentes para a independência intencional, um presente não apenas de segurança financeira, mas também da agência, a capacidade de moldar o tempo que eu havia deixado nos meus próprios termos. Minhas reflexões foram interrompidas por uma ligação de Nancy. Margarete, Robert Sullivan está no saguão. Ele está perguntando se você o verá. Meu coração gaguejou. Ele disse por quê? Só que ele precisa falar com você. Você quer que eu venha? Eu considerei a pergunta com cuidado. Não, mas fique em espera, por favor. Depois de terminar a chamada, fiquei imóvel, pesando minhas opções. Eu poderia me recusar a vê-lo, um limite que eu tinha todo o direito de estabelecer depois da tentativa dele para assumir o controle da minha vida. Ou eu poderia ouvir, sabendo que qualquer cura possível exigiria esse primeiro passo difícil. Envie-o, eu disse ao concierge finalmente. 20 minutos depois, uma batida na minha porta anunciou sua chegada. Quando abri, mal reconheci o homem em pé diante de mim. Robert tinha anos em meses, cabelo agora significativamente cinza, postura diminuiu, roupas de grife substituídas pelo básico da loja de departamentos. Mãe, ele disse simplesmente, sua voz pegando. Robert, eu me afastou, permitindo que ele entrasse sem abraçá-lo. Ele se mudou provisoriamente para minha sala, absorvendo os móveis de bom gosto, a evidência de minha confortável independência.
Seu lugar é bom, ele se ofereceu desajeitadamente. Obrigado, eu indiquei o sofá. Você gostaria de sentar? Nós nos estabelecemos em um silêncio desconfortável, 22 meses de conflito e traição pendurados entre nós. Esperei, não querendo facilitar isso para ele. O que quer que lhe dissesse, ele precisaria encontrar as palavras. Eu perdi tudo, ele disse finalmente. O negócio, a casa, meu casamento, tudo, exceto os filhos, embora eu os veja apenas nos fins de semana agora. Eu assenti sem comentar. Essas foram consequências de suas próprias ações, não infortúnios para se sentirem mal por um longo tempo. Eu te culpei, continuou ele, olhando para as mãos dele. Disse a mim mesmo: se você apenas ajudasse quando eu precisava, nada disso teria acontecido. Que você escolheu dinheiro em vez de seu próprio filho. Fiquei em silêncio, deixando-o trabalhar com seu discurso praticado. Mas isso não era verdade. Ele olhou para cima, encontrando meus olhos diretamente pela primeira vez. Eu escolhi dinheiro com minha própria mãe. Coloquei você naquele lugar terrível porque era barato. Visitei cada vez menos porque era mais fácil do que ver o que eu havia feito. E quando o dinheiro do tio Harold apareceu, vi isso como minha salvação sem nunca considerar o que você precisava. Sua voz rachou. Eu falhei com você completamente, mãe, antes do derrame, depois dele, a cada passo do caminho. A honestidade cru foi inesperada. Eu havia me preparado para desculpas, para manipulações sutis, para solicitações implícitas de ajuda financeira, não por esse reconhecimento não variado. Por que você está aqui, Robert? Eu perguntei em silêncio. Não por dinheiro, ele disse rapidamente. Eu sei que isso se foi, a confiança, a fundação. Eu aceitei isso. Então o quê? Ele exalou lentamente. Perdão, eu acho, embora eu não tenha certeza de que mereço. A simplicidade de sua resposta me pegou desprevenida, não reconciliação, não restauração, apenas perdão, o reconhecimento de que o que ele havia feito estava errado. O perdão não é algo concedido sob demanda, eu disse com cuidado. É ganho através de ações, não de palavras. Eu sei, ele assentiu. Não estou pedindo hoje. Estou perguntando se há um caminho para isso, tudo de volta do que fiz. A pergunta pendurada entre nós, o filho adulto perguntando à mãe se o relacionamento deles poderia curar, a mãe se perguntando se o perdão era sábio ou apenas outra forma de autoabandonamento. Eu não sei, respondi honestamente. A confiança, uma vez quebrada, é difícil de reconstruir, mas não impossível. Uma esperança frágil coloriu sua pergunta. Eu considerei minha resposta com cuidado. A Fundação está fazendo um trabalho importante, defendendo melhores padrões de atendimento de idosos. Eles sempre precisam de voluntários. Ele piscou, processando minha resposta indireta. Você quer que eu seja voluntário com sua fundação? Se você é sincero em fazer as pazes, sobre entender o que aconteceu, seria um lugar para começar. Eu conheci o olhar dele de forma constante. Ações, Robert, não promessas. Ele assentiu lentamente. Eu posso fazer isso. Não é uma garantia de reconciliação, adverti. Apenas uma possibilidade. Uma possibilidade é mais do que eu tinha hoje de manhã, disse-lhe em silêncio. Enquanto se preparava para sair, ele parou na porta. Mãe, eu sei que isso não muda nada, mas sinto muito. Sinto muito. Eu acredito que você é, respondi. Se isso é suficiente para ser visto. Depois que ele saiu, voltei para minha varanda, observando os últimos vestígios de pôr do sol desapareceu no crepúsculo. O encontro me deixou emocionalmente exausto, mas estranhamente pacífico. O pedido de desculpas de Robert não apagaria nos últimos 2 anos, mas reconheceu uma verdade que eu precisava ouvir: a falha era dele, não a minha. O que quer que venha a seguir, reconciliação tentativa ou separação permanente, seria minha escolha, não obrigação, não manipulação, não culpa, minha escolha, feita livremente a partir de uma posição de segurança e força. O presente financeiro de Harold tornou isso possível, mas a verdadeira herança era algo muito mais valioso: o reconhecimento do meu próprio valor, independente do que eu dei aos outros, o entendimento de que minhas necessidades eram importantes tanto quanto as das pessoas que eu amava. Quando a escuridão se acalmou sobre a cidade, abri meu tablet e fiz uma entrada final no diário digital que havia narrado minha jornada do abandono à autonomia.
Robert veio hoje, não por dinheiro, mas por perdão. Não sei se a reconciliação é possível, mas pela primeira vez, a escolha é realmente minha, não porque eu lhe dê o poder financeiro agora, mas porque finalmente entendo que minha dignidade não é negociável. Esse é o verdadeiro presente de Harold para mim, e talvez, eventualmente, o meu para Robert. E isso conclui o ciclo de concessão inaugural da Blackwood Foundation para a dignidade no envelhecimento. Eu tocei o martelo levemente, sorrindo para os membros do conselho se reuniram em torno da mesa da conferência. Parabéns a todos! 8 instalações receberão financiamento para melhorias no treinamento da equipe e 3 organizações de defesa expandirão seus programas de divulgação. Eleanor, servindo como nosso advogado residente, sorriu com satisfação. Aos 77 anos, ela havia encontrado uma segunda carreira inesperada como porta-voz mais persuasiva da fundação, sua experiência pessoal emprestando autenticidade à nossa missão. Margaret, você gostaria de dizer algumas palavras antes de adiar? James Winters perguntou. Ele havia mudado do meu advogado para o consultor jurídico da fundação, trazendo sua experiência em proteção contra idosos ao nosso trabalho. Olhei ao redor da mesa para os rostos que haviam se tornado minha comunidade nos últimos 2 anos. Nancy, agora diretora do programa da Fundação depois de concluir seu diploma de gerontologia, Diana, nossa coordenadora de extensão, Jason, internando durante seu primeiro ano em Georgetown, onde estudou pré-lei com foco na defesa de idosos, e, no canto, tomando nota silenciosamente, Robert. 24 meses após o meu derrame, a vida encontrou um novo padrão, não o que eu esperava quando fui levado para o Sunset Care Home, certamente não o que eu havia planejado quando vendi minha casa para ajudar os negócios de Robert, mas construiu nos meus próprios termos. Apenas uma breve reflexão, eu disse, subindo com a ajuda da minha bengala, embora eu a tenha usado mais com cautela do que necessidade agora. Minha recuperação havia platô em cerca de 80% da minha função de pré-AVC, o suficiente para uma vida independente com assistência ocasional, o suficiente para propósito e dignidade. 2 anos atrás, eu me vi em uma situação que muitos idosos experimentam, fisicamente vulneráveis, financeiramente dependentes e cada vez mais invisíveis para as pessoas que deveriam ter me protegido. Meu olhar não permaneceu em Robert, mas ele mudou desconfortavelmente. O legado de Harold Blackwood mudou minhas circunstâncias pessoais dramaticamente, mas milhões de americanos envelhecidos não têm tio rico esperando nas asas. O que eles merecem, o que todos merecemos, é um sistema que reconhece os cuidados com os idosos como uma questão de dignidade, não com conveniência. Os murmúrios de acordo circularam a tabela. Em 6 meses, já documentamos melhorias significativas nas experiências dos pacientes nas instalações que receberam nossos subsídios. A rotatividade de funcionários diminuiu 20%. As métricas de satisfação dos residentes melhoraram em geral. Eu sorri para Eleanor. E nossos defensores residentes garantiram que as mudanças refletissem necessidades reais, não apenas suposições administrativas. Após a reunião encerrada, reuni meus documentos lentamente, observando os membros do conselho serem filtrados. Robert permaneceu para trás, sua posição como coordenador voluntário ainda estranho, mas cada vez mais valioso para o nosso trabalho. O relatório de inspeção do Sunset Care Home, disse ele, colocando uma pasta diante de mim. O novo governo deles implementou todas as nossas mudanças recomendadas. A diferença de 18 meses atrás é notável. Eu assenti, lembrando-me da indiferença institucional que havia caracterizado meu tempo lá. E o programa de treinamento da equipe? Totalmente subscrito, ele hesitou. O currículo de Diana sobre cuidados centrados na dignidade tem sido particularmente eficaz. Tivemos pedidos para expandir para 3 instalações adicionais. Recrie uma proposta para a próxima reunião do conselho, sugeri. Se as métricas apoiarem a expansão, vamos considerá-la. Em vez de enfrentar um outro diretamente, nossas conversas permaneceram profissionais e nossa conexão pessoal melhorou gradualmente como resultado de nosso trabalho conjunto. 8 meses atrás, Robert começou a ser voluntário, primeiro a fazer tarefas mundanas, como atender telefones e embalar envelopes, que ele abraçou com uma quantidade surpreendente de humildade. Ele tinha um pequeno apartamento, um carro de segunda mão, um novo emprego nas vendas em vez de possuir um negócio e visitas de fim de semana com Jason e Emma, que decidiram viver principalmente com Vanessa após o divórcio. Sua condição financeira se estabilizou, mas não restaurada. Ao coletar seus suprimentos, Robert disse,
Jason mencionou que você está chegando ao seu torneio de debate na próxima semana, eu não ignoraria. Seu esquadrão tem uma forte chance de vencer as regionais. Depois de tanto dano, a cadência de conversação mãe-filho ainda estava se descobrindo, e houve uma pausa desconfortável. Mãe, Robert disse suavemente, eu queria saber se você poderia querer jantar depois, os 4 de nós, você, eu, Jason e Emma. Não tínhamos jantar desde antes da audiência da tutela, então o convite foi um passo à frente em nossa cuidadosa reconstrução familiar. Simplesmente, eu gostaria disso, eu disse. Ele ficou claramente aliviado. Fantástico. Vou reservar um quarto. Eu completei meus documentos depois que ele partiu e depois liguei para o meu reparo automático Chopé. Os escritórios da fundação estavam a apenas 15 minutos do meu condomínio, era conveniente, mas ainda longe o suficiente para me permitir manter minha vida pessoal e profissional separada. Pensei nos últimos 2 anos quando o automóvel passou pelo tráfego da tarde. No final, o derrame que quase me matou me fez viver a vida ao máximo, para me valorizar, estabelecer limites, criar uma vida focada nas minhas necessidades, e não nas outras. Em casa, sentei-me na minha cadeira favorita de janela, a que era angular apenas para ler à luz da tarde. Meu calendário listou os próximos shows e exposições de arte symphony, meu tablet abrigava centenas de romances que eu estava querendo ler, e os suprimentos para a refeição que eu estaria fazendo para Eleanor amanhã estavam na minha cozinha. Emma estava telefonando para falar sobre seu próximo projeto de feira de ciências quando o telefone tocou. Ela se interessou por tecnologias de saúde aos 15 anos, em parte porque tinha visto minha recuperação. Ela disse com emoção, estou projetando uma ajuda de mobilidade modificada, algo entre uma bengala e um andador, mas com sensores que podem detectar problemas de equilíbrio e fornecer suporte antes que uma queda aconteça. Isso parece notável, eu disse prestativa. Você já pensou na interface do usuário? Muitos idosos têm problemas para usar tecnologias complicadas. Tivemos uma longa conversa sobre sua ideia, e sua mente jovem brilhante já estava pensando em maneiras que eu não tinha. Ela fez uma pausa depois que terminou de explicar seu design. A avó também não se trata? Através do artifício adulto. Feliz de certa forma, ainda curando em outros, mas estou vivendo autenticamente agora, e isso traz sua própria satisfação. Papai diz que você o salvou, fazendo-o enfrentar consequências, ela sussurrou gentilmente, que ele estava em espiral antes de tudo acontecer. Eu não achei que Robert teria esse ponto de vista. Ele realmente disse isso? Sim. Ele afirma ter encontrado o que realmente precisava depois de perder o que ele acreditava que queria. O menor constrangimento de falar sobre a reflexão dos pais era evidente na voz de Emma. Parece meio brega quando ele diz que eu estava em que eu estava com o que eu estava com o que estava no chofro. Eu havia vendido os dias pacíficos lendo e ocasionalmente vendo parentes, a desaceleração lenta que eu esperava. Determinação à escolha de me respeitar tanto quanto eu sempre amava outras pessoas. Comecei este caderno para gravar deserção e traição. Concluo isso como um documento de regeneração e restauração. O dinheiro de Harold não era herança real, considera-se que minha vida me pertencia, não ao meu filho, não a instituições que veem o envelhecimento como um sinal de fraqueza, e não a normas sociais que exigem sacrifício materno. Tenho o tempo restante para moldar, experimentar e viver completamente de acordo com meus próprios padrões. Através do trabalho da Fundação e, talvez, eventualmente, através da reconciliação com Robert, não esquecendo o que aconteceu, mas construindo algo novo a partir de suas cinzas, algo baseado em respeito mútuo, em vez de obrigação, na escolha e não na expectativa, que o conhecimento, que foi ganho por meio de dificuldades e luta, é o legado que espero deixar para os outros. Esse derrame acabou provando ser o gatilho para perder tudo o que eu acreditava importar e descobrir o que realmente importa, o que é um presente bizarro e inesperado. Eu guardei o diário e focado no pôr do sol, que era uma metáfora muito clara para explicar, mas muito adorável para ignorar, pois pintava o horizonte em tons deslumbrantes. Independentemente da escuridão anterior, esse momento teve seu próprio potencial brilhante, e isso foi finalmente suficiente. Agradeço por você ouvir. Lembre-se de se inscrever e fique à vontade para deixar um comentário com sua história. Sua voz conta.